Meus amigos, uma saudação também aos companheiros que representam os setores do partido. O PTB Mulher tem aqui a presença da sua presidente, o PTB Jovem, vários companheiros que estão aqui também conosco nesse dia. Mas eu deixei para fazer, por último, um agradecimento especial ao nosso suplente no Senado Federal, essa grande figura de Caruaru, um grande empresário e grande amigo, Douglas Sintra. Quando aqui disseram que ele era um futuro senador, eu disse, olha, eu tenho boa saúde. Ele vai ter que esperar ainda muito, porque se for pela saúde, ele não tem chance. E se tiver que ser por outra razão, vocês é que sabem, não sou eu. Mas, meus amigos, na realidade o PTB está num momento importante dessa nossa construção. O partido cresceu, ultrapassou algumas dificuldades, mas mantém-se firme porque o PTB tem uma história, toda ela marcada por símbolos e por conquistas importantes no país. O nosso secretário José Humberto lembrou o papel que historicamente o PTB cumpriu para a afirmação de alguns direitos, o direito de voto da mulher, a luta pela emancipação econômica do Brasil, a conquista da CLT, da consolidação da legislação trabalhista, que tinha na sua origem um caráter de proteção ao direito dos trabalhadores, mas esse PTB que foi forjado por essa história de lutas, esse PTB vive o desafio de se renovar, de dialogar com esse Brasil novo, que não é o Brasil dos anos 30 ou dos anos 40, é o Brasil que se urbanizou, que deixou de ser um país de base eminentemente rural, um país que vive um processo agigantado de urbanização. E diante desse processo, o partido precisa dar respostas novas aos desafios do país. Quando falamos, por exemplo, na necessidade de modernizar a legislação trabalhista, de acabar com aquela velha visão de que o capital e o trabalho se opõem um ao outro. Não, o capital e o trabalho precisam estar juntos. Essa não é uma relação de antagonismo. Quando se fala em defesa do trabalhador, não se pode estar falando contra o empresário e muito menos contra a empresa. O novo trabalhismo é um trabalhismo que aponta para uma relação solidária do capital e do trabalho. É essa a nova mensagem do PTB. Mas esse PTB de tanta história no Brasil é um partido que se afirma em Pernambuco, que tem compromisso com esse processo de mudança e de modernização que aconteceu em Pernambuco. Todos sabem que até 2 décadas atrás, Pernambuco vivia um período de estagnação. Nós mesmos ficávamos constrangidos quando se fazia uma comparação entre Pernambuco, a Bahia e o Ceará. Quantos diziam quem cresce é o Ceará e a Bahia? Mas graças a Deus, por uma feliz convergência de circunstâncias, pelo trabalho do povo dessa terra e com as suas lideranças, nós pudemos recuperar pouco a pouco o papel que Pernambuco tem de liderança e de grandeza no cenário regional. E esse Pernambuco voltou a ser uma referência. E para isso, como aqui já foi dito, nós contamos com a ajuda decisiva desse grande brasileiro que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em cada um dos grandes projetos de Pernambuco, há uma palavra, há uma decisão, há uma lei, há uma indução, tem o braço do governo federal, que foi fundamental para que Pernambuco
viabilizasse essas conquistas. Mas o PTB de Pernambuco tem que ser justo para reconhecer o extraordinário papel desempenhado pelo governador Eduardo Campos, que valorizou com a sua competência essa parceria. Foi graças ao seu dinamismo, à sua capacidade de poder reunir as forças políticas de Pernambuco, que Pernambuco pôde avançar de forma tão extraordinária nos últimos anos. Mas, meus amigos, Pernambuco tem ainda muitos desafios. Há duas atitudes que são sempre ruins. Uma é a do pessimista profissional, aquele que vive na descrença, aquele que não acredita e, mais do que isso, aquele que sempre fala mal dos que têm esperança. Mas há uma outra atitude que não é boa, que é de achar que Pernambuco agora já conquistou tudo, já entrou, por assim dizer, no clube dos ricos, já é um estado que tem hoje uma economia pujante e dinâmica. Não, Pernambuco ainda tem muito que percorrer. Para vocês terem uma ideia, nós somos apenas 2% da economia do país. As exportações de Pernambuco representam 0,5% das exportações brasileiras. Foi publicado há pouco tempo o ranking do IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E Pernambuco ainda tem uma posição que nos constrange, o 19º estado na ordem do IDHM do Brasil. Por isso, nós temos muito o que fazer para que esse processo de desenvolvimento de Pernambuco possa se perenizar de modo a incluir uma grande parcela de pernambucanos que, infelizmente, ainda estão à margem desse processo de desenvolvimento. É isso que hoje nos aflige e é isso que o PTB de Pernambuco discute para oferecer a Pernambuco uma proposta alicerçada numa visão de futuro para Pernambuco. Desse Pernambuco que nós amamos, desse Pernambuco que nós queremos construir de forma mais equilibrada. Não é justo que o cidadão do sertão possa ter 1/3 da renda do pernambucano da área metropolitana e lá do Recife. Não podemos ter pernambucanos de 2 ou 3 categorias. Pernambuco precisa distribuir melhor o seu desenvolvimento, precisa induzir fortemente esse processo de desenvolvimento no interior de Pernambuco. Mas, meus amigos, eu não estou aqui fazendo uma plataforma de governo. Não seria próprio. Falam, e eu não posso deixar de dizer, que lembram o nosso nome para o processo sucessório em Pernambuco. É natural que assim seja, porque o nosso governador Eduardo Campos já se reelegeu e, portanto, abre-se agora um novo ciclo na discussão da sucessão de Pernambuco. E é justo que os partidos possam ter o seu projeto. E não é razoável que nenhum partido desse conjunto possa ser previamente excluído pelo simples fato de não ser o partido ligado a quem necessariamente comande o processo sucessório. Nós estaremos nessa aliança e, como aqui foi dito, não será a nossa iniciativa de romper com esse conjunto, mas quero dizer hoje a vocês e a Pernambuco, o PTB não aceitará vetos nem exclusões. O que podemos dizer hoje é que o processo político de Pernambuco tem necessariamente que reconhecer o papel do nosso partido, desse conjunto de companheiros, dessas forças que reunimos, e é justo que nós queiramos influir
para que esse processo seja um processo de construção coletiva, um processo justo, sem exclusão de ninguém. Eu quero, portanto, nesse momento em que agradecemos essa presença que nos emociona, que nos encoraja, que nos dá força a continuar a conduzir esse projeto, eu quero dizer a vocês que nós temos que seguir caminhando juntos, com serenidade, com equilíbrio, com esperança, porque a política é um exercício de esperança. A política é o lugar daqueles que creem, dos que acreditam e dos que querem fazer as transformações. Então, meus amigos, é com essa palavra de profundo agradecimento a todos e a cada um que eu queria deixar nesse dia memorável, inesquecível para todos nós, sobretudo aqueles que iniciaram essa caminhada há 10 anos, que tiveram que superar tantos obstáculos, que fomos pouco a pouco nos afirmando com uma força independente em Pernambuco. E para Pernambuco e por Pernambuco, nós haveremos de estar juntos nessa caminhada. Vamos juntos, todos juntos, construir esse futuro. Muito obrigado a todos.